Olá pessoal, eu sou o professor Márcio, professor de Física do Estado. Hoje nós estamos aí com mais uma aula remota, né, durante essa pandemia. Se você tiver interesse em assistir essa aula ou as outras aulas, né, tanto das outras disciplinas quanto a minha, elas vão estar disponíveis lá na plataforma Eduque. Hoje nós estamos na aula de número 21, né, o tema é direcionado para o primeiro ano, mas se você for de outra série ou já estiver acompanhando outras aulas, você também está convidado para assistir essa aula, tá? Então vamos lá para a tela com o nosso assunto de hoje, que é a lei da gravitação universal. Então, eu chamo a atenção para vocês nesse primeiro ponto que a nossa Terra, né, teoricamente não, né? Hoje tem uma discussão se ela é plana, se ela é redonda, né? Mas assumindo que ela tem essa forma aí, tudo certinho, bonitinho, existem pessoas, né, em cima da superfície. E aí esse gera o conflito, né? Como é que as pessoas que estão embaixo estão viradas para cima, né? Por isso que dá a confusão que a Terra é plana, né? Como é que uma pessoa está de cabeça para baixo está virada para cima, né? Então essa aqui é uma foto do Polo Norte, né? Tudo virado para cima, bonitinho. E aqui é uma foto do Polo Sul, né? As pessoas, como estão lá embaixo, estão de cabeça para baixo, né? Brincadeira, tá, pessoal? Mas isso é uma coisa interessante, né, pessoal? Porque como o nosso tema é gravitação universal, o nosso questionamento é o que mantém essas pessoas assim, né? Coladas aí, mesmo que estejam, né, aparentemente de cabeça para baixo, quando na verdade estamos todos em cima de uma superfície. E ocorre que, pessoal, a gravidade, a força da gravidade, a força gravitacional, ela não nos atrai para baixo, como nós pensamos, né? No espaço não existe cima, não existe baixo. O que existe é a atração para o centro, né? Então eu coloquei essas setinhas aí para ilustrar a direção da onde a gravidade nos atrai, né? Ela nos atrai para o centro. Então não é assim para baixo, né? É para o centro. Por isso que nós temos a percepção de que quem está embaixo, né, também está virado para cima, porque na verdade está sendo atraído para o centro. E isso veio de uma história, né, não tem registros assim, mas essa história é muito conhecida, registro oficial não se sabe, né, se ocorreu, mas os fatos encaixam, né? Na época de Isaac Newton, que é esse rapaz que está ilustrado aí no desenho, também passou por uma pandemia, só que uma pandemia com a doença muito mais grave do que a nós temos hoje, né? Que era a peste negra, era transmitida por ratos, né? E aí, durante a quarentena de Newton, ele utilizou o tempo que ele tinha para estudar, né? E durante esses estudos, essa história da maçã ficou aí muito conhecida, né? A maçã, conta, né, que a maçã caiu na cabeça dele. E aí ele gerou o questionamento, por que a maçã caiu para baixo? Por que ela foi atraída para baixo? E aí depois ele fez as leis que regem, né, a gravidade, ele chamou isso, né, que os objetos são atraídos para o centro, ele colocou esse termo de gravidade, e aí ele fez as leis, e uma delas, né, nós chamamos de lei da gravitação universal, né, além das leis nós chamamos leis de Newton, né? Tem uma lei que foi elaborada especificamente por ele, chamada de lei da gravitação universal. E durante essa história, né, que foi a pandemia, né, que ele utilizou o tempo para estudar, muito produtivo. Eu confesso que durante essa pandemia talvez não tenha sido muito produtivo. Então ele publicou esse livro aí, né? Esse livro já pode ser encontrado na internet, tudo traduzido bonitinho, né? Alguns desenhos já podem ser, inclusive, encontrados coloridos, né? Então vamos falar aqui um pouquinho da gravidade. Então, o que é a gravidade, pessoal? A gravidade é a força que atrai os objetos não para baixo, mas para o centro, tá, pessoal? Quando você vê de longe do espaço, não tem cima, não tem baixo. Então, esse é um experimento aí que Galileu fez, né? Está simbolizando ali Galileu na Torre de Pisa, uma torre lá na Itália, onde ele ele chamou esse experimento da queda dos corpos graves. A queda dos corpos graves. O que seriam os corpos graves? Eram corpos
pesados, né? E aí você está vendo ali que tem um corpo meio maior, né? E um ali menorzinho. O experimento dele consistia em observar qual era o corpo que atingia o solo primeiro, né? O que definia isso, né? Se era a massa, se era o peso, né? E aí, nesse experimento, ele chegou à conclusão que a gravidade atraía os objetos para o solo independente da massa, né? O único fator que influenciava durante a queda livre seria o atrito do ar. Mas o importante desse experimento é o nome, pessoal. Queda dos corpos graves, né? Que gerou aí, o que gera para nós a palavra gravidade. E aí vamos ver de onde vem a palavra gravidade, né? Gravidade vem do latim graves, né? Que significa pesado ou importante, né? E isso gera outras palavras, ó. Por exemplo, a palavra grávida, ela vem da palavra gravidade, porque é aquela que carrega o peso, né? O peso do bebê que está ali na barriga da mãe, né? Por isso que nós falamos que ela está grávida ou engravidou, né? E aí o conceito físico de gravidade, né? Que é a força exercida por todos os corpos que possuem massa, né? Você vai ser atraído para o centro da Terra, né? Pelo fato de possuir massa. E aí todos os corpos que possuem massa, consequentemente, estão sujeitos à gravidade. E aí eu coloquei uma tabela para vocês da aceleração da gravidade, ou seja, esses objetos são puxados para o centro da Terra e eles são acelerados, eles não têm velocidade constante, a velocidade vai sempre aumentando, né? Eu vou pegar aqui um exemplo, ó. Na gravidade da Terra, que nós arredondamos para 10, na verdade não é 10, todos os valores ali, eles estão arredondados, tá? Eles estão ali para efeitos didáticos, porque na natureza eles não são bonitinhos assim não. Por exemplo, a Terra não é o 10 que está ali, né? É o 9,81 e tem mais números ainda depois. Mas para simbolizar aqui, ó, se eu pegar uma pedrinha, soltar do alto de um prédio, a primeira velocidade registrada após um segundo vai ser a que está ali, ó, 10 km por hora. Desculpa, 10 metros por segundo. E isso é equivalente a 36 km por hora. E aí depois que passa um segundo, essa velocidade aumenta, né? Conforme você está vendo ali, depois que passa um segundo, ela vai aumentando porque está sendo acelerado. Já em Júpiter, como a gravidade é 25, né? Ou seja, é mais que o dobro da gravidade da Terra, ó, na primeira velocidade eu já alcanço ali 90 km por hora, né? No primeiro segundo. Porque a velocidade, a aceleração da gravidade lá é maior. Os valores que você está vendo ali da tabela, né, onde tem um Gzinho, são os valores da aceleração da gravidade nesses planetas. A forma com que a velocidade aumenta de acordo com que eles são atraídos para o centro da Terra. E aí vai variando de 25 em 25, né? Então 25, 50, 75. E aí embaixo estão os valores que eu transformei ali para quilômetros por hora, para você ter uma noção de como seria uma queda livre, por exemplo, lá em Júpiter. 90 km por hora já após um segundo. E aí, pessoal, com isso nós extraímos uma fórmula que nós chamamos de força-peso, né? Vem da segunda lei de Newton, que é a massa vezes a gravidade. E aí vamos fazer uma conta aqui rapidinho, ó. Se eu pegar o meu peso, né, aqui na Terra. Como assim, pessoal? Meu peso aqui na Terra. É porque o peso, pessoal, é uma força gravitacional. O peso, ele depende da gravidade. Então, quando nós falamos no dia a dia que eu vou me pesar, mas na verdade você vai medir a sua massa na balança. Então, o peso, ele depende da gravidade para existir, mas a sua massa existe pela quantidade de matéria no seu corpo. Então, vamos calcular o nosso peso, que varia de acordo com a gravidade. Então, ali no quadro está 80 vezes 10, que seria aqui na Terra, a gravidade da Terra, né? E dá 800. E aí, se eu for pegar e calcular o meu peso lá em Júpiter, eu vou usar a gravidade de Júpiter, né? Que é os 25 e dá 2.000. Agora, interessante, ó, eu vou pegar esses 2.000 e dividir para 10, que é a gravidade da Terra. E aí dá 200 quilos. Isso explica o quê, pessoal? Que se eu pegar uma balança aqui na Terra e subir em cima, os 800 newtons, né, vai ser o peso que eu vou exercer na balança e aí ela vai registrar os meus 80 quilos.
Mas se você fizer esse processo em Júpiter, subir em cima de uma balança em Júpiter, você vai estar sendo puxado para o solo com uma gravidade maior. E aí, se a balança conseguisse registrar algum peso dentro dela, porque o Júpiter é gasoso, né? Você iria registrar ali 200 quilos em cima da balança lá na gravidade de Júpiter. Então, pessoal, nós vamos para o tema dessa aula, né? Que é gravitação universal, como eu falei para vocês, veio desse rapaz aí, que é o Isaac Newton. E isso gera aquela coluna que nós estamos vendo ali, as gravidades dos planetas, né? Então ele fez o estudo dele, né, para medir esses valores, e ele chegou nessa fórmula aqui, que nós chamamos de lei da gravitação universal. E se acalma, eu vou explicar o que são cada termino desse, como faz essa conta. E hoje em dia a gente não precisa fazer essa conta, a não ser que você vai estudar uma disciplina relacionada a isso, como por exemplo física, né, a própria engenharia, né, precisa de valores mais precisos. Mas nós temos as tabelas já. Então vamos lá. Ó. G é o termo ali que está dentro da equação, é uma constante, é um valor que precisa ser colocado para equilibrar a equação. Né? Ele tem aquele valor quebradinho ali, né? 6,67 vezes 10 a menos 11, é um valor bem pequenininho, mas é um valor que deve ser levado em consideração. Né? A constante gravitacional, por isso que é um G. M é a massa gravitacional ativa. O que seria a massa gravitacional ativa? É a massa do corpo que tem maior quantidade. Por exemplo, aqui no nosso espaço, a massa gravitacional ativa seria a massa da Terra. Né? Nós estamos sendo atraídos pela Terra. E a nossa Terra tem essa massa aí, né? 5,97 vezes 10 elevado a 24. Gente, isso é muito grande, né? 5,97 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, 24 vezes. E o raio do planeta, na verdade, eu coloquei um asterisco ali porque é a distância entre os corpos, né? Como nós vamos falar aqui de planetas, né? A atração gravitacional que a Terra exerce sobre a gente é a distância do centro até a superfície. Nós chamamos isso de raio do planeta, né? No caso do raio do planeta Terra, que tem esse valor aí, né? 6,371 vezes 10 a sexta. E aí, aquele númerozinho ali, aquela fração ali, nós vamos fazer agora. Ó. Então, nós pegamos todos os números que eu coloquei para vocês, colocamos ali na fração. E quando você fizer essa conta toda embaraçada aí, cheia de vírgula, com potência e tudo, você vai encontrar o valor de 9, aquele resultado que está embaixo em vermelho é o resultado da equação que tem ali em cima. 9,81. Aquele 9,81 é a nossa gravidade, só que para efeitos didáticos nós arredondamos aquele valor para 10, está ali na tabela. E aí, nós temos que a força-peso é a massa vezes a gravidade, e se for da Terra, seria o 9,81. Para não fazer todo aquele cálculo ali, por isso que isso é apresentado naquela tabela ali em valores didáticos. Né? Você vê ali que são valores onde não são decimais. Né? E aí, fatores que influenciam na atração gravitacional, né? O primeiro deles ali, coloquei aí, ó, os planetas se atraindo, né? O primeiro deles é a distância. A distância é fundamental, né? No caso, a nossa distância é a distância até o centro, né? Mas os planetas sofrem a atração gravitacional do Sol pela distância entre eles. E a massa, né? A massa, o corpo que tem maior massa, ele é mais atrativo, né? Então, por exemplo, Júpiter, que eu coloquei ali para vocês, ele tem 63 luas. Captou ali no espaço 63 luas e a nossa Terra só tem uma lua, tem planeta que nem tem. Então, pessoal, o exercício da balança, né? Quanto uma pessoa de 80 quilos tem Mercúrio, coloca lá a gravidade de Mercúrio, que dá 240, e se eu dividir pela gravidade da Terra, seria 24 quilos. Se eu pegar uma balança e subir lá em Mercúrio, onde a gravidade é 3, né? A aceleração da gravidade é 3, os meus 80 quilos vai marcar 24 quilos em cima da balança. Então chegamos ao final da aula, pessoal. Nosso tempo estourou. Eu peço que vocês acompanhem as demais aulas na plataforma Eduque e até breve.